noite. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença. Está encerrada a sessão. Os 342 votos, aí não haverá a abertura, então vai para arquivamento, não irá ao Senado. Mas se houver os 342, vai para o Senado e o Senado pode dizer, através do voto, se quer que abra o processo de impeachment, se começa a investigação, lá que é a fase mais jurídica do processo, vamos dizer dessa forma, e aí, se houver então a aprovação dos senadores, a presidente será afastada por 180 dias, o vice-presidente da República, Michel Temer, deve assumir, então, neste período em que o Senado vai avaliar o processo, que será conduzido, o julgamento será conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Aqui recomenda a abertura de processo contra a presidente Dilma Rousseff. O repórter Thiago Ramos acompanhou a reunião e tem outras informações direto do corredor das comissões. Boa noite, Thiago. Como foi esse longo dia que culminou com a aprovação, agora há pouco, do parecer pedindo a abertura de processo? Paulo Vittar, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Eu confesso que não ouvi uma palavra sequer do que você disse, e a razão para isso é bem simples. A confusão aqui está grande, dois lados brigando, isso que você vê e ouve aqui é justamente um pouco do que a gente viu lá do lado de dentro da comissão. Eu perdi a conta das vezes em que a comissão foi interrompida por críticos como não vai ter golpe, fora PT, ou a vibração dos deputados cada vez que a orientação de um partido era dada, se o partido ia votar a favor ou contra o impeachment. Então, para esclarecer, o placar final foi 38 votos a favor da admissibilidade da denúncia e 27 votos contrários. Essa divisão nos votos, nos gritos, também foi sentida nos argumentos. Vamos acompanhar aí. Olá, boa noite. O meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Hoje é dia 11 de abril de 2016, 21 horas aproximadamente. Eu tive que dar uma entrevista, então por isso estou demorando um pouquinho para gravar esse material. E agora nós temos uma novidade, né? A segunda fase da cassação dos direitos políticos de Dilma Rousseff, também conhecido por impeachment, que é na verdade um impedimento dela, né? O impedimento é a situação, o ato mesmo é de cassação. E nessa segunda fase, uma comissão avaliou se havia condições para ser encaminhado para uma comissão da Câmara de Deputados, avaliou se havia condições de encaminhar para o Senado, e foi votado que sim, ótimo, maravilha. Então, com isso, nós temos agora que levar para o plenário da Câmara, e lá tem que ter 2/3 de aprovação. Então, o que é a tarefa de agora? A tarefa de agora, vocês já devem estar fazendo isso, mas eu vou dar uma reforçadinha. A tarefa agora é fazer contato com o seu deputado federal. Você votou em alguém. Você lembra de quem você votou? Pois é. Se você não lembra, mande para todos, é o castigo. Tá? E se você lembra, mande para aquele, quiser mandar para algum outro, pode mandar também, mas principalmente aquele que não lembra, manda para todos. É o castigo, tá bom? Agora, mande, porque você, com o seu voto, se você não votou em deputado federal, ou se você simplesmente não votou, também castigo, manda para todos, tá? A importância dessas pessoas votarem agora para derrubar a Dilma é fundamental. Porque o que acontece? Nós precisamos de maioria lá. E há um boato, né, de que as pessoas que votaram a favor da Dilma
aqui, se eles tivessem passado, se não tivesse passado essa votação, eles teriam ganho R$1 milhão. R$1 milhão cada um. Isso foi tentativa de compra de votos. Isso vazou, não sei se procede ou não sei se tem fundamento ou não, mas é o boato que estava correndo nas redes sociais. Então imagina só, você votar, ganhar 1 milhão na sua conta, né, só porque você deu um voto para manter uma pessoa corrupta no poder. Sim, porque se comprou voto para permanecer no poder, é porque algo tem, né? E isso em si já é uma corrupção. Se vai acontecer ou não, agora não vai acontecer porque dançou, ela passou a fase, né? Então a situação é essa. Agora você imagina a situação. Votar, ganhar um dinheirinho, coisinha mínima, né? 1 milhãozinho na conta, 1 milhão grandinho, né? Dá para fazer umas pipoca, né? Para simplesmente dar o voto para a pessoa ficar no poder. Coisa séria. Olha só, a Dilma foi a primeira presidente mulher eleita no Brasil. E vai ser a primeira mulher caçada do Brasil. Ela não tem jeito, ela vai agora para a Câmara, né? A rejeição é tamanha em nível nacional, ela pode fazer cerca, pode jogar o Brasil contra o Brasil, ela vai cair. Isso é uma tendência, ela vai cair. Aí tem a questão do Supremo Tribunal Federal, que pode trazê-la de volta. Mas, contudo, entretanto, se passou na Câmara, se passou no Senado, e o STF disser que não pode, vai dar um problema tremendo, porque vai ser um poder interferindo no outro. O julgamento agora é um julgamento político. Vocês, não pode ser julgamento político. Agora é um julgamento político, agora tem que ser um julgamento político. Por que tem que ser agora um julgamento político? Antônio, tu tá indo fora da casinha, tá indo fora da realidade, o pessoal tá tentando dizer que não, que é um julgamento técnico. Não. Gente, é uma situação política. Ela não devia ter feito os crimes de responsabilidade, tá? Então essa questão é uma análise política. CPI, CPMI, CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI é Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Então assim, todas essas questões são questões de análise política da situação. Você vai analisar a conjuntura, mesmo que haja crime, no caso crime de responsabilidade, os 7 crimes, segundo eu acredito, né? Ali estão apresentando apenas um, mas na verdade eu entendo que ela já cometeu 7 crimes da Comissão da Constituição, artigo 85 da Constituição. Então tem 7 itens lá e eu entendo que ela cumpriu já toda a tarefa lá, ela já fez todos os crimes de responsabilidade. Ela nega, mas a negação é típica de qualquer criminoso, eles nunca vão dizer que são culpados. Se tu fores num presídio e perguntar para qualquer um dos criminosos que lá estão, eles vão assim, senhor, eu sou inocente, eles vão negar até o fim. Criminoso nega, porque ele nunca vai assumir que é criminoso. Com raras exceções, que são alguns loucos das ideias, né, que uns lesadinhos, aí eles vão dizer, não, eu sou mesmo, sou o cara mau, eu sou bad boy, mas é um bando de maluco, né, eles sempre vão dizer que são inocentes, então não adianta. E a negação, é o discurso da negação. O discurso da negação serve tanto para o presidiário, para o criminoso comum, como para o político que é corrupto. Então não adianta. Vão negar sempre. É o discurso que vai fazer com que a gente fique na dúvida. Será que é ou será que não é inocente? Quem deveria julgar isso seria a justiça. Só que a justiça que julga o caso de presidente em única instância, segundo a Constituição, é o Judiciário. O Judiciário tem 80% indicado pela Dilma e pelo Lula, pelo PT. Né? Então aí fica complicada a coisa. E o Judiciário pode dizer assim,
votar e dizer, olha, não, a gente está, a senhora vai voltar ao poder. Cara, se eles fizerem isso, é suicídio técnico deles. Eles vão simplesmente negar o que a maioria do povo quer, 70% do povo quer, que a Dilma e o Lula não fiquem mais no poder, que o PT não fique mais no poder, entendeu? Então não são 10% só que quer eles no poder, o resto é 70%. É 70% do povo, é o índice de rejeição hoje da Dilma Rousseff, mais ou menos 70%. Aí vai para a votação, tá? 10% é o pessoal do PT, tá? Não é 30%, é 10% a parte deles, de aprovação, contando o ótimo e bom, tá? Contando os dois. Quando tu tens esse cenário, e aí tem a votação na Câmara e no Senado, todo o Legislativo votando contra, que é o representantes do Estado, no caso do Senado, e representantes do povo, no caso da Câmara, votando para a retirada dela, aí, que é uma votação política, como eu disse, ela tem o respeito, no caso, o interesse dos Estados e o interesse da Câmara, do povo, né? Quando todo o legislativo diz não, a senhora errou, a maioria errou, né? A maioria diz assim, ó, a senhora errou. Quando a maioria deles dizem isso, e aí vai para o Supremo, e o Supremo avalia a questão se ela pode ou não voltar, como podendo voltar, contrariando todos o legislativo, uma votação política da situação, porque o Collor foi cassado politicamente também. Ah, passou por uma CPI? Passou. A Dilma vai passar por uma CPI? Vai passar. Mas, quando o Supremo decidir ao contrário disso, o que vai acontecer? Vai haver um conflito sobre poderes. Isso vai gerar uma guerra civil. Isso vai gerar uma guerra civil. Se o Supremo disser não para o povo brasileiro e para o legislativo brasileiro, ele vai estar criando uma situação de guerra civil. É o preço que se paga. É o preço que o Supremo pode pagar. O Supremo ele tem uma situação seguinte, tudo bem, ele traz a Dilma de volta. Mas a celeuma que ele vai criar com essa situação é tamanha, a crise que se vai criar é tamanha, porque já vai haver conflito nas ruas desde então. E não se duvida a possibilidade de simplesmente ela ter caído, tá? De que aconteça já a guerra civil. E seja necessário já chamar os militares para poder defender o povo brasileiro e o legislativo. Tá? Isso não está descartado, essa situação, essa hipótese. Isso pode acontecer. Mas na negativa, na possibilidade da negativa do STF dizer assim, nós queremos a Dilma de volta. Bom, aí não tem outra opção. Porque aí o legislativo fez a parte dele. E aí o judiciário, com indicados pelo governo PT, está tentando trazer de volta o PT no poder. Aí não tem outra alternativa. Aí o judiciário vai ter que ser deposto todo. Os ministros todos vão ter que cair. E quem vai chamar os militares é a própria Câmara e o próprio Senado. O próprio Legislativo. Que tem direito de fazer isso. Porque o povo quer a Dilma fora do poder. O povo quer o PT fora do poder. Se o judiciário disser que não quer, que quer que a Dilma fique no poder, tendo ministros indicados, a maioria deles indicados pelo atual governo, a gente percebe que também teve uma decisão política por parte do STF. Então, a forma de consertar a lei nacional é a ascensão
ascensão por mérito no STF. Ascensão por mérito. Por documentos, por diplomas, por certificados e por tempo. Os mais antigos sobem, ascendem naturalmente, se tiver as qualidades necessárias. Notório saber jurídico, mas ascensão por mérito. Basta haver uma ascensão dos militares para que haja uma nova eleição em 2 meses, não 3 meses, 2 meses, e ascensão por mérito pelo STF. Só isso, não precisa de mais nada. Então vocês veem a diferença da situação. O Supremo está colocando dele na reta, se eles forem contra o impeachment. É isso que eu tenho que dizer para vocês, assim, ó. Existe solução para o problema? Existe. Está acabando o negócio? Tá. Vai ter crise? Vai. Vai ter conflito? Vai. Eu estou pedindo socorro, inclusive internacional, para que os outros países não permitam que o nosso país seja invadido. Porque vai ter conflito interno, vai ter conflito externo, vai ter tudo aqui dentro. O PT está armando tudo isso só para permanecer no poder. Isso é para você aprender a nunca mais votar no PT, se ele ainda existir depois disso tudo. Porque possivelmente vai perder, inclusive, a sigla partidária depois disso tudo. E aí aqueles candidatos que hoje são do PT vão migrar para outros partidos. Então fique de olho, fique esperto. Saiba quem é quem. E não vote nunca mais em petista nenhum. Esses caras vão tentar mudar de partido, eles vão aparecer com outro nome, com outro partido, com uma outra situação, mas vai ser tudo igual. Esse discursinho acabou. Agora é hora de mudar o Brasil. Não seja corrupto e não favoreça a corrupção. 10% do povo brasileiro fez isso com os outros 90%. Então está na hora de você aprender a votar, fazer a sua parte, não anular seu voto, não votar em branco, não votar nulo, não se abster de votar, fazer a sua parte, votar consciente para tirar todos os petistas do poder nas próximas eleições. Esse ano é ano eleitoral, faça a sua parte. E eu, Antônio Roberto Vim, estou fazendo a minha. Muito obrigado.